dores de cabeça, intestino irritável, dor de estômago, dor no corpo, algumas sensações e alguns sintomas assim, você tem percebido, tem sentido ou conhece alguém que tem passado por essas situações de formas recorrentes? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Oi pessoal, como que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Essa semana toda nós conversamos um pouquinho nas minhas redes sociais sobre sintomas recorrentes e que às vezes não tem uma causa específica, né? Então muitas vezes uma dor de cabeça, uma enxaqueca recorrente, um intestino irritável, uma queimação, uma dor no estômago, uma dor nas costas, enfim. Existem alguns sintomas e algumas dores e alguns incômodos orgânicos que muitas vezes nós não temos uma causa específica, uma doença específica, né? Então, nós conversamos um pouco sobre essa dinâmica, né, do nosso funcionamento. Nós funcionamos de forma muito dinâmica. Então, a nossa mente, a nossa psique, ela conversa com o nosso corpo, com o nosso biológico, com o nosso orgânico, e isso existe essa troca e essa dinâmica, né? O ser humano hoje, ele não é mais estudado em partes, nós somos estudados como um todo. Então existem situações estressantes e existem algumas situações psíquicas e psicológicas que podem responder no nosso organismo. Todas as situações eu acho que talvez respondam de alguma forma, né? Porque nós somos esses seres muito dinâmicos. Mas existem alguns incômodos, por exemplo, uma enxaqueca que não passa, ou então uma síndrome do intestino irritável, né, que quando você fica mais alterado emocionalmente, acaba desencadeando uma diarreia, e alguns incômodos no corpo, que muitas vezes você vai ao médico e você entra com um tratamento só com remediando mesmo aquela situação, né? Eu costumo dizer que nós precisamos nos cuidar de forma holística. Então, nós precisamos procurar nos prevenir, cuidar da nossa saúde biológica, ir aos nossos médicos, fazer os nossos check-ups. Precisamos entender também de forma laboratorial os nossos sintomas. E existem sintomas que acabam vindo e sendo recorrentes por uma questão de estresse, por uma questão psicológica, por uma questão psíquica também. Ah, é coisa da minha cabeça, Ana. Não, gente. Por quê? Porque nós somos seres dinâmicos, né? Existem doenças chamadas doenças psicossomáticas, que são doenças que acabam tendo um agravamento quando o seu psicológico e a sua psique não estão num equilíbrio, não estão bem, né? Existem doenças que acabam desenvolvendo e agravando sintomas por essas condições. Então, muitas vezes eu atendo alguns pacientes, eu mesmo sou lúpica, que tem uma questão psicossomática também, o lúpus. Muitas vezes eu atendo os pacientes que vêm com queixas recorrentes e acabam indo e voltando para pronto-socorro, remediando e tal. E às vezes, gente, se a gente começar a perceber bem e se conhecer e olhar contextualmente, né, contextualizando aí os nossos sintomas, nós vamos perceber que o agravamento de alguns sintomas está vinculado diretamente a como nós estamos emocionalmente e psicologicamente. Então, precisamos cuidar da nossa saúde de forma holística. Quando eu digo holística, de uma forma completa. Nós precisamos cuidar de todos os pilares da nossa saúde. Atualmente, com toda a pandemia e com todo o cenário que nós estamos, de muitas calamidades, nós tendemos a ter muito estresse em diversas áreas da nossa vida. Pode perceber, faz esse exercício. Quando você está mais estressado, talvez alguns sintomas comecem a aparecer: insônia, fadiga, inapetência, ou então você começa a comer demais,
Talvez tenha aí a síndrome do intestino irritável, às vezes você quando fica muito nervoso ou nervosa, começa a ir mais vezes ao banheiro. E aí a gente acaba pensando, meu Deus, eu tô com uma doença grave. O que pode acontecer é que o nosso corpo esteja respondendo às nossas questões emocionais. Por isso que nossas questões emocionais e psicológicas são tão importantes e precisam tanto ser cuidadas, né? Por isso que nós olhamos para a nossa mente com um carinho muito grande, porque todo o nosso corpo se comunica. Gente, o contrário também pode acontecer. Imagina que você, sei lá, esteja realmente com algum problema de saúde, né? Com algum problema, enfim, com um problema de estômago, ou com uma enxaqueca, ou que você esteja talvez com um problema no intestino, enfim. Se você também não trabalhar o equilíbrio emocional, os seus sintomas podem agravar. Então eu quero dizer para você hoje sobre isso. Eu postei o que está por trás dos seus sintomas físicos, né? O que o seu corpo quer dizer quando a sua boca não fala. Então nós precisamos pensar que nós precisamos nos cuidar em todas as áreas da nossa vida. Fale sobre os seus sentimentos, fale sobre as suas emoções, coloque para fora, né? Se possível, e assim, o ideal seria você procurar uma ajuda profissional. Todos nós precisamos de um espaço de escuta e de um espaço de acolhimento de uma forma imparcial e sem julgamento. Porque se nós não falamos e nós não reconhecemos as nossas emoções, o nosso corpo vai falar, ele vai reconhecer. Esses dias eu ouvi de uma pessoa que se eu não tiver tempo para cuidar da minha saúde, eu terei que arranjar tempo para cuidar da minha doença. Eu achei super pesado isso, mas muito real, né? Então, o que é isso? Como funciona isso? É essa dinâmica, gente. O nosso corpo conversa com o nosso psicológico, com a nossa psique. A nossa psique conversa com o nosso biológico e tudo isso é muito dinâmico. Se não cuidarmos do nosso biológico e não cuidarmos da nossa psique, nós não atingiremos a homeostase, que é o equilíbrio, e que é poder conseguir ter saúde mental, física e biológica para passar por todas as dificuldades da vida. Então eu quero te convidar a fazer um exercício, tá? Não sei se você tem sentido incômodos biológicos recorrentes. Eu queria que você procurasse um médico em primeiro lugar, fizesse um check-up para ver as suas questões orgânicas, que nós também não podemos ser negligentes com algumas coisas, né? Mas que você conseguisse identificar se os seus sintomas, eles exacerbam quando você não está bem emocionalmente. Quando aconteceu alguma coisa, quando você está em estado de alerta, quando você recebeu uma notícia, quando você está preocupado, se os seus sintomas, esses sintomas aí que você está pensando, putz, é dor de cabeça, eu tenho enxaqueca, eu tenho uma diarreia, se esses seus sintomas se exacerbam quando você não está bem emocionalmente. Queria que você começasse a contextualizar isso. É o que eu ensino para os pacientes. É como se nossa vida fosse um quebra-cabeça. Os nossos sentimentos, pensamentos, situações são pecinhas do quebra-cabeça que nós vamos montando e vamos contextualizando. Então tente contextualizar e tente identificar isso. Você consegue identificar isso. Identificando isso, consiga perceber a importância de você procurar um profissional para que você tenha esse espaço de escuta, de acolhimento sem julgamento e de uma forma imparcial. Vamos cuidar da nossa saúde de uma forma responsável e de uma forma eficaz. Quero que você me conte como que você está e que a gente possa crescer juntos a cada dia por aqui. Um beijo para você.